Quero cumprimentar todos os colegas, os amigos do Adelino que aqui vieram. Permitam-me distinguir o professor Francisco Louçã, que é um amigo da casa e que vemos sempre com muito gosto aqui na Faculdade de Economia, e todos os amigos. Eu não quero dizer muitas palavras, queremos ouvir o elogio da Rita e queremos, sobretudo, ouvir a lição do professor Adelino, a quem eu vou chamar Adelino, porque temos uma relação muito afetuosa e do corredor da faculdade, e eu acho que estes momentos simbólicos são mais do que simbólicos, mas são muito importantes para cimentar relações fortes. Não foi boa ideia. Não foi nada boa ideia. Obrigado. Estava a dizer, acho que estes momentos simbólicos são muito importantes para cimentar uma identidade coletiva na faculdade, para nos unirmos uns aos outros, para agradecermos o trabalho que os mais velhos e que se retiram deram à faculdade e à nossa casa, para socializar valores coletivos e para tudo isso, portanto, é essencialmente um momento muito humano que desperta sentimentos contraditórios, porque desde logo esta tradição evocativa da última lição ou da última aula é uma expressão demasiado nostálgica e que tem, na verdade, um sentido binário. Eu chamaria talvez mal aberta jubilar, porque jubilar suscita júbilo e alegria, e nesse sentido talvez seja uma expressão que poderá um dia substituir com vantagem esta expressão que já está muito consolidada da última aula ou da última lição. Para o Adelino não será a última aula, com certeza. Vamos vê-lo andar por aí, como alguém diria, muito ativo, com a sua juventude e modernidade contagiante. Eu devo dizer que o Adelino é um daqueles colegas que, desde que me lembro que habito os corredores da faculdade, eu mais alegria tinha e tenho em encontrar nos corredores, porque é sempre garantia de uma belíssima conversa e de uma conversa suculenta que normalmente demora mais do que nós estávamos a prever. E estes encontros fortuitos na faculdade são o que fazem um ambiente humanista e que nos enriquecem uns aos outros. Eu guardo essa memória do Adelino e espero que consigamos continuar a construir para o futuro estes encontros, porque o Adelino não vai deixar de vir à FEL, com certeza. E uma das coisas que eu gostaria de reforçar ou melhorar tanto quanto possível na faculdade, preocupação que já vem de trás e que temos há muito, é o modo como tratamos e como enquadramos os professores aposentados e jubilados, que é uma grande questão que nos enriquece a todos e que devemos abordar da melhor forma com o contributo dos próprios. O Adelino é uma personalidade muito singular, nós sabemos. Nasceu no Porto, hoje não é um sulista, mas é um sesimbrense que nasceu no Porto e que fez cala em Coimbra durante muitos anos. Portanto, é um homem do país na sua plenitude. Foi monitor e assistente da Faculdade de Economia do Porto e tem uma longa carreira na nossa faculdade, onde desempenhou, aliás, vários cargos. Eu não quero repetir empobrecidamente o que vai dizer a Rita, mas gostaria de salientar tudo o que o Adelino já deu à faculdade. Desempenhou vários cargos muito salientes, foi presidente do Conselho Pedagógico, foi coordenador do mestrado em Economia, foi coordenador da licenciatura, do Núcleo de Economia, tem uma vasta obra científica, sobretudo constituída por artigos em journals importantes sobre economia industrial, economia do crescimento, do desenvolvimento, mercados da água e da energia elétrica, corporate governance, também algumas incursões, tem prémios, ou seja, o Adelino é um académico de corpo inteiro, que fez e faz outras coisas na vida, que tem uma militância política e cívica que é conhecida e que, aliás, nos últimos anos foi muito saliente e parece-me que até recrudesceu. E, portanto, nós devemos gratificar muito o Adelino por tudo o que já deu à faculdade e esperar que ele continue a conviver connosco, porque esse privilégio é de todos nós e é dos nossos estudantes também. Muito obrigado, Adelino.
Obrigado por tudo. Um abraço. Excelentíssima Senhora Pró-Reitora, Excelentíssimo Senhor Diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Excelentíssimos Senhores Subdiretores, caro Professor Adelino Fortunato, caros colegas, caros funcionários, caros estudantes, caros familiares e amigos, não sei se entretanto já chegaram, do Professor Adelino Fortunato, minhas senhoras e meus senhores. Escrever o elogio a um professor que se jubila é por si só uma tarefa de responsabilidade e é simultaneamente uma honra fazê-lo a quem se admira e com quem se partilhou e continua a partilhar diversos pontos de vista, muitas reflexões e inúmeras discussões. Nascido no Porto, no 1º dia de janeiro de 1950, Adelino Manuel Guimarães Fortunato fez a sua formação escolar nessa cidade, a licenciatura em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, onde foi também monitor e assistente, como de resto o professor Álvaro já disse. Iniciou as suas funções docentes como assistente na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra em 1978, onde prestou provas de aptidão pedagógica e capacidade científica em 84, e também na FEU, que fez o seu doutoramento, que concluiu em 93, com louvor e distinção por unanimidade, e é professor associado desde 1999, tendo prestado provas de agregação em 2007, onde obteve a aprovação por unanimidade também. O professor Adelino foi, como também já aqui foi referido, presidente do Conselho Pedagógico, tem sido membro do Conselho Científico, foi membro do Conselho Científico, ainda me custa falar no passado, ainda não estou habituada, durante vários anos. Sobretudo, queria sublinhar também o seu papel na coordenação do mestrado e também da licenciatura em Economia, e foi responsável pela criação das unidades curriculares da especialidade de Economia Industrial do mestrado em Economia. Na FEUC, o professor Adelino ensinou a milhares, é justo dizê-lo, a milhares de estudantes a dinâmica económica de longo prazo e as políticas de desenvolvimento, os mecanismos de funcionamento dos mercados e da interação estratégica entre as empresas e respectivas consequências em termos de bem-estar e poder de mercado, e ajudou-os a compreender também o quadro conceptual da regulação económica, com especial incidência para o desempenho dos serviços públicos. As salas cheias e os raros lugares vazios são prova da atratividade das suas aulas, e aprender com ele foi sempre interessante e desafiador. Nunca falou para o quadro, nem para o vazio, fê-lo para os estudantes e com os estudantes. Quase todos guardarão a dedicação e a sabedoria que devotou às suas aulas e com que sempre temperou mesmo os temas mais complexos. O seu interesse por se manter atualizado e a par das melhores obras nas suas áreas de ensino e investigação foi uma constante que eu própria testemunhei nos 25 anos em que partilhámos cadeiras e discutimos ideias. Das primeiras memórias que eu guardo do professor Adelino Fortunato, como sua aluna, na cadeira de Economia Industrial, do 3º ano da licenciatura em Economia, já lá vão 27 anos, recordo que aquilo até parecia fácil, e parecia fácil quase como quando se aprecia assim uma obra ou até um desempenho desportivo, parece fácil, mas na verdade as notas nem por isso correspondiam. E assim com ele aprendi que por vezes a beleza da simplicidade está naquilo que é necessário por detrás para chegar a essas linhas aparentemente muito simples, e aonde essa simplicidade nos pode levar. Por força das mudanças e reformas no ensino universitário, que todos vivemos, sem nunca perder o rigor e a exigência, o professor Adelino lá começou a deixar escapar umas notas mais altas. Orientou dezenas de trabalhos, entre teses de doutoramento, dissertações de mestrado e relatórios de estágio,
e é membro integrado do Centro de Investigação em Economia e Gestão da Universidade de Coimbra, o CEBER, e pertenceu a diversos grupos de natureza científica, como a International Schumpeter Society, ou a European Association for Research in Industrial Economics, e participou em diversas comissões científicas e júris de concursos nacionais e internacionais também. Foi igualmente investigador responsável e participou em equipas de projetos de investigação e publicou numerosos artigos em diversas revistas científicas internacionais, que me vou abster de enunciar. Tinha aqui uma listinha, mas começo a achar que depois pode ser um bocadinho longo o meu discurso. Escreveu e publicou também diversos capítulos de livros e comunicações e viu recentemente premiado um dos seus artigos, em coautoria, com a Vandina, que está cá presente, pela editora Routledge Economics, um artigo seu com a distinção 20 Articles for 20 Years. A sua jubilação dar-lhe-á tempo para fazer o que mais gosta, sem as correções de centenas de exames em cada época, ou sem as deadlines e as pressões dos referees. E penso que é justo dizer que ele continua a gostar de investigar. Ainda ontem foi aceito um artigo seu para publicação, não sei se ele já sabe, e acredito que outros estarão por ver se ele quiser, naturalmente. O professor Adelino é um académico tão livre quanto motivado, e desenganem-se os que veem no seu ar descontraído um estado desligado dos problemas da universidade, da sociedade e do mundo. Muito pelo contrário, o professor Adelino é um pensador empenhado e um homem dedicado às causas em que acredita e que defende. Homem de elogio contido, sempre o soube usar, contudo, nos momentos certeiros. Com ele se aprende muito para além do que está no registro dos seus apontamentos e da sua produção científica. Talvez nem todos conheçam o seu pragmatismo. Nos anos de coordenação da licenciatura que partilhámos, ele demonstrou que é preciso acreditar para se conseguir introduzir mudanças, de modo a que as ideias passem à ação. Através do seu empenho na criação do CEBER, revelou também que a resiliência bate aos pontos a inércia. E sobre não ser do sítio onde se vive e onde se trabalha, que é o caso dele, disse-me um dia ao professor Adelino que isso exige muito envolvimento e dedicação. E essa dedicação levou a saltar dos auditórios e anfiteatros para outros palcos, muitas vezes por detrás dos panos, para levar para a ação política e a intervenção social aquilo que não deve ficar apenas no papel. As suas preocupações sociais no combate à desigualdade e à pobreza estão plasmadas não apenas na sua intervenção política, mas também nas suas reflexões científicas e na redação de diversos artigos de opinião para fazer chegar precisamente ao grande público e também aos decisores de política, e não apenas aos académicos e cientistas, as suas ideias e ideais. Pelo que disse, e sobretudo por tudo o que ficou por dizer, creio poder afirmar que o professor Adelino deixa gravadas excelentes memórias em todos os que foram seus alunos, colegas e parceiros de equipas de investigação e de docência, e que é comum o sentimento de que queremos continuar a vê-lo pelos nossos corredores, informal e espontâneo. É que, terminando com as palavras do seu amigo Manuel Rezende, que partiu recentemente, para ser espontâneo é preciso muito treino. Muito obrigada, professor Adelino. Muito boa tarde, aliás, quase já boa noite. Senhor Diretor da Faculdade de Economia, Senhora Ex-Diretora da Faculdade de Economia, Senhora Pró-Reitora, Doutora Patrícia, caros colegas, caras e caros colegas, senhores funcionários, senhoras funcionárias, alunos, amigos, é um gosto estar aqui
não pelos motivos, não é, principais, a jubilação, mas a vida não para de nos surpreender. E eu realmente surpreendi-me com esta ideia da jubilação, fui apanhado de surpresa, não é? E, portanto, em certo sentido, esta última lição é também uma surpresa. E fiquei bastante convencido com a argumentação do nosso diretor, do nosso caro diretor, com aquela sua sugestão de lição com outro título. Bom, depois de mais de 40 anos de trabalho nesta universidade e nesta faculdade, com toda a honra, há evidentemente muito para contar. E apesar da minha preocupação nesta lição, dita última, seja sobretudo uma preocupação de natureza científica, como irão ver, é quase impossível não ter um registro pessoal. Aliás, eu, nesta fase da vida, devo dizê-lo, não é só aqui, em quase todo lado, já não consigo falar de forma seca sobre os problemas e sobre os temas, porque há um envolvimento pessoal que é inevitável que sobressaia em momentos relevantes como este. E aquilo que me ressalta logo à primeira vista é como eu comecei aqui nesta faculdade. Eu comecei nesta faculdade alguns anos depois dela ter sido criada, numa altura em que, inclusivamente nesta área do desenvolvimento, a que eu estive sempre ligado, não havia ninguém doutorado. Antes de eu chegar, tinha havido uma experiência que funcionou, creio eu, há alguns anos com um professor brasileiro chamado Ladislau Dovar, juntamente com o Alfredo Marques, mas depois o Alfredo Marques foi doutorar-se para a França, para Grenoble, e quando eu cheguei não havia ninguém para dirigir essa cadeira. E então aconteceu uma coisa muito curiosa, foi na faculdade, creio que por influência do Júlio Mota, que é um homem muito dedicado à ideia de que é preciso competência técnica, não é? Ainda bem, resolveu pedir uma colaboração para esta cadeira de crescimento e desenvolvimento à Universidade Nova, à Faculdade de Economia da Universidade Nova, que tinha acabado de nascer. Tinha acabado de nascer pela mão do falecido professor Alfredo Sousa. E essa colaboração fez-se. O Alfredo Sousa era, obviamente, um homem muito conhecedor nestas matérias, do crescimento e do desenvolvimento. Ele tinha feito uma carreira no ISCEF, não é? Onde tinha regido essa cadeira, que na altura se chamava Teoria Política do Desenvolvimento Económico, TPDE, portanto em registro, portanto, abreviado, que era, no fundo, a estrutura, portanto, das lições. Eu tive acesso a essas lições, não só teóricas como também práticas, que eram muito interessantes. O Alfredo Sousa era, de facto, um homem de grande nível, não é? Muito conhecedor. E tinha tido relações, na época, com um professor brasileiro, creio que até para se doutorar em Paris, que foi o Celso Furtado, que era um economista do desenvolvimento. E com ele, creio que houve uma certa empatia, e por isso as suas lições eram, e a cadeira, acho eu, no ISCEF, chamava-se Teoria Política do Desenvolvimento Económico, tal como o manual do Celso Furtado se chamava Teoria Política do Desenvolvimento Económico. Essa colaboração foi interessante, mas quem foi destacado para vir cá, dar aulas teóricas uma vez por semana e coisas assim do género, foi o António Rebelo de Sousa, portanto, o irmão do atual Presidente da República. Que era um homem muito sui generis, muito simpático e também igualmente conhecedor, mas que nos encontros que fazia connosco aqui, e eu partilhava a cadeira com a Lígia, uma colega que já cá não está, esquecia-se das horas e perdia os comboios e ficava muito aflito, não é? Era sempre uma cena muito curiosa. Depois, entretanto, nos anos seguintes, essa colaboração acabou e o Alfredo Marques não acabava o seu doutoramento, estava um bocadinho complicado acabar, e por isso apareceu aí uma outra pessoa, que foi o professor Vale Vasconcelos. O professor Vale Vasconcelos, que era uma pessoa já relativamente idosa na época, era aquilo que se chama um americano. Era um sujeito que fez toda a sua carreira académica nos Estados Unidos, em diversíssimas universidades, e a sua formação era uma formação tipicamente anglo-saxónica, e foi com ele que eu aprendi os clássicos da economia do desenvolvimento, com grande proveito, diga-se de passagem, como irão ver daqui a bocado. Entretanto, o Alfredo Marques voltou, e doutorado,
e, portanto, a cadeira começou a ser regida por ele, partilhada comigo. O Alfredo Marques era o inverso do Vale Vasconcelos. Era aquilo que se pode designar um francês, não é? De cultura, de formação, tinha-se licenciado em Aix-en-Provence, doutorou-se em Grenoble com um professor de grande peso na época, que era o de Bernice, Gérard Destin de Bernice. De Bernice era um economista muito sólido nestas áreas e que era próximo do Partido Comunista Francês, era um adepto do modelo de industrialização soviética que ele ensinava aos seus colaboradores, e lembro perfeitamente na nossa cadeira, na cadeira de Economia do Crescimento e Desenvolvimento com o Alfredo Marques, alguns que estão aqui devem se lembrar disso, de nós ensinarmos um modelo, que é o chamado modelo Feldman-Malanobis, que é um modelo pesado, com alguma complexidade algébrica, que os alunos não gostavam muito. E lembro, por exemplo, do António Martins, que foi meu aluno e que hoje não está aqui, mandou-me uma mensagem, se queixar, porque eu era um chato com aquilo, não é? E, basicamente, era a ideia da prioridade ao investimento nas indústrias de bens de equipamento, que teriam o que o de Bernice chamava, na teoria que ele elaborou, efeitos industrializantes, e eram chamadas indústrias industrializantes. E, portanto, uma série de anos, nós ensinamos aquilo. Até que o Alfredo Marques resolveu ir para outras áreas, não é? E eu fiquei ligado à cadeira do crescimento e desenvolvimento, que depois foi constituindo equipas variadas e subsistiu até hoje. Portanto, esta é a história, e, portanto, este passado é um passado que, para mim, é muito significativo, porque aprendi muito, não só com aqueles professores que eu falei inicialmente, como também com as equipas com quem trabalhei, que foram sempre de grande dinâmica, não é? Bom, e por isso, a ideia que me traz aqui hoje, o significado do desenvolvimento, é uma ideia que eu acho que faz muito sentido nos dias de hoje, embora o título da lição seja mais comprido, não é? O significado do desenvolvimento é um título abreviado para facilitar, enfim, o apelo às pessoas, mas, na realidade, o título é este: do significado do desenvolvimento à nova agenda do desenvolvimento em defesa da transformação produtiva, dos empregos de boa qualidade, da igualdade e da mudança estrutural sustentável. Obviamente, o que está em causa, desde logo, é o que é o desenvolvimento, não é? Questão que tem, enfim, que teve a sua evolução, não é? A forma como isso foi encarado. Mas, basicamente, o desenvolvimento é um processo de longo prazo, não é? Portanto, um processo significa um conjunto de transformações, uma trajetória, não é? Uma dinâmica de longo prazo. É crescimento económico, quer dizer, o crescimento económico é importante, é essencial para o desenvolvimento, mesmo quando hoje, não é? Há alguns setores de opinião pública e mesmo do ponto de vista académico contestam a ideia do crescimento por causa das questões, portanto, de sustentabilidade dos recursos, não é? Portanto, das questões ambientais, etc. E há mesmo teorias, como a teoria do decrescimento e a teoria do crescimento zero, etc., coisas que se compreendem no contexto atual, mas eu tenho a convicção firme de que o crescimento económico continua a ser um pilar fundamental do processo de desenvolvimento, e ele deve existir, ou deve ser fomentado, deve ser estimulado. E porquê? Porque é com o crescimento económico que se pode melhorar o nível médio de vida da população mundial. Num contexto de uma população mundial em crescimento, em forte crescimento, o crescimento económico é muito importante. A questão é que, quando há um crescimento económico de longo prazo, ele nunca é homotético, quer dizer, não se faz absolutamente nas mesmas proporções de período para período. O crescimento económico, quando ele é sustentado, quer dizer, quando ele se desenrola em períodos longos, ele arrasta normalmente consigo transformação estrutural. E o que é isso da transformação estrutural? É, justamente como o próprio nome designa, a alteração da estrutura da economia e da sociedade. Os setores de atividade, não é? Portanto, a agricultura, a indústria, os serviços, etc. O seu peso relativo na atividade económica vai variando,
Portanto, à medida que as economias se desenvolvem, o peso da indústria, dos serviços, etc., vai crescendo em termos, portanto, de produção. O próprio emprego, a repartição do emprego entre setores de atividade, também vai mudando. Mas também a estrutura das exportações, a estrutura das importações, os padrões de consumo de uma população. Enfim, há toda uma série de transformações deste tipo que acompanham, inevitavelmente, um processo de crescimento de longo prazo. E isso é muito óbvio nas experiências, portanto, desconhecidas, históricas, não é? E naquelas que se enrolam aceleradamente neste momento, como é o caso da China, não é? Mas quer isto dizer que este processo de transformação estrutural implica uma adaptação institucional a essas transformações, ou seja, a própria mudança institucional fomenta a transformação estrutural ou é consequência dela. Portanto, há aqui uma relação dialética entre as duas coisas e, portanto, não há desenvolvimento sem tudo isto, sem esta transformação institucional e mental, inclusivamente, para já não dizer política, não é? Das instituições. E por isso, na realidade, o desenvolvimento é a sustentabilidade económica, social e ambiental. Sustentabilidade económica no sentido que eu referi anteriormente, quer dizer, crescimento de longo prazo, sustentabilidade social, porque é preciso evitar a existência de pobreza, é preciso erradicar a pobreza, é preciso combater as desigualdades e de fenómenos deste tipo, é preciso criar emprego, é preciso combater o desemprego, sustentabilidade ambiental, justamente por causa das restrições que existem do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista energético, por exemplo, recurso às fontes de energia renováveis, etc. Portanto, esta visão integrada do processo de desenvolvimento como processo levanta um problema fundamental que foi, do meu ponto de vista, colocado pela primeira vez, tanto quanto eu sei, por um economista muito relevante chamado Dudley Sears, um economista de Sussex. E justamente quem me falou, em primeiro lugar, sobre este artigo foi precisamente o professor Vale Vasconcelos. É um artigo de 69 que coloca uma questão-chave. É que a noção de desenvolvimento, diz ele, é uma noção de dimensão normativa, diferentemente de muitas outras noções e conceitos da teoria económica. É uma noção normativa, e ele diz, nesse paper, desenvolvimento é inevitavelmente tratado como um conceito normativo, quer dizer, como um sinónimo de melhoria, não é? De melhoria de todos os pontos de vista. Portanto, o que está em causa, e ele faz 3 perguntas, 3 questões, que na época, de facto, faziam muito sentido. O que é que aconteceu numa determinada economia à pobreza? Ou o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido ao desemprego? O que é que tem acontecido à desigualdade? Se estas 3 componentes diminuírem, então o país, a economia, desenvolveu-se, dizia Dudley Sears. Mas, sobretudo, esta dimensão normativa é uma especificidade que é extremamente relevante, porque, na realidade, o conceito de desenvolvimento é um paradigma. E é em torno desse paradigma que o conjunto de recomendações, de políticas, etc., se constrói. Entretanto, se nós formos ver a evolução deste paradigma no tempo, é muito curioso, porque nos anos 50 e 60, do século passado, obviamente, crescimento e desenvolvimento eram vistos como a mesma coisa. Justamente por economistas como Alfredo Sousa, que se inspiravam naquilo que era dominante na época. E eu acompanhei, por exemplo, uma publicação do Gerald Meyer, cuja primeira edição foi 1965, ou até um pouco antes, eu tenho ali 1965, mas tenho a impressão que até um pouco antes, que se chama Leading Issues in Economic Development. Foi um dos primeiros contactos que eu tive com a economia do desenvolvimento, foi com esta publicação, porque o Meyer fez 8 edições desta coletânea de artigos, começando nos anos 60, e naquela época, anos 50, 60, a produção científica fazia-se a um ritmo tão elevado que os próprios conceitos, eles mesmos, evoluíam de 5 em 5 anos. E ele fez 8 edições
destes readings, onde introduzia os conceitos e, portanto, onde se verificava com toda a facilidade como os conceitos iam mudando. E eu tenho 3 edições destas Leading Issues, umas que são minhas próprias, outras que herdei por circunstâncias que poderei explicar mais tarde. Mas se nós formos ao manual que ele próprio, Gerald Meyer, editou com outro economista famoso americano, Robert Baldwin, cuja primeira edição do Economic Development é em 1958, e ele diz exatamente isto. Economia do desenvolvimento é o processo por intermédio do qual o rendimento real nacional de uma economia aumenta em períodos longos. Desenvolvimento. Portanto, desenvolvimento e crescimento é a mesma coisa para ele. E ele acentua essa ideia um pouco mais à frente, logo na introdução do livro, desse livro que eu também tenho, que diz: manter o desenvolvimento é o problema para os países ricos, mas acelerar o desenvolvimento é ainda mais importante para os países pobres. Portanto, o que está em causa é uma relação entre crescimento e desenvolvimento que é muito íntima. E, portanto, a teoria clássica do desenvolvimento, basicamente anos 50, Prebisch, o Arthur Lewis, o Myrdal, o Hirschman, o Ryan Nurksey, o Rosenstein-Rodan, são os pioneiros dos clássicos da economia do desenvolvimento. Aqui eu junto o Elrod e o Domar. O Elrod, com o seu paper de 1939, sobre dinâmica económica, e o Domar, o F.C. Domar, também um pouco mais tarde, que são os keynesianos, não é? ou os neo-keynesianos. E eu junto, portanto, o Elrod e o Domar aos clássicos, porque basicamente aquilo que os clássicos defendem é industrialização. Ok? Industrialização para o desenvolvimento. E aquilo que o Elrod e o Domar fazem várias coisas, mas em particular eles constrói-se facilmente com a inspiração da Elrod e do Domar uma taxa de crescimento de equilíbrio, ou uma taxa de crescimento, por isso simplesmente, que depende de um coeficiente de capital-produto e depende de uma taxa de poupança. Conhecida a taxa de crescimento da população, é relativamente fácil saber que valor a taxa de poupança deve adotar para se obter crescimento do nível médio de vida. Esta pergunta foi uma pergunta que foi feita inúmeras vezes nos testes, nos exames, etc., portanto, da cadeira. O Alfredo Marques adorava esta pergunta e, portanto, foi repetida. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que o Elrod e o Domar, apesar de serem coisas relativamente diferentes em relação a tudo o resto, encaixavam bem no paradigma da época. O que é preciso é fazer crescer a economia, crescimento económico, o que significava, em grande medida, industrialização. E, portanto, a aglutinação ou a integração do Elrod e do Domar neste mesmo paradigma faz-se com facilidade, não só por isto que eu acabei de dizer, mas também porque o Elrod e o Domar são homens que vivem dos impactos, ou vivem nos impactos da crise de 29 e do grande debate sobre estagnação secular que o Alvin Hansen abriu nessa época e que hoje está outra vez na moda, digamos assim, não é? Em certo sentido. E, portanto, a relação destes autores com a ideia de que o capitalismo é eminentemente instável é a grande mensagem deles os dois, do Elrod e do Domar. A instabilidade do crescimento, as crises, as potenciais crises que vinham, portanto, da memória em relação a esse passado. Isto é muito importante para se perceber o que vem a seguir. Portanto, basicamente, na época, o que os clássicos do desenvolvimento diziam era industrialização, é preciso acumular capital, o que vai criar emprego, o que vai arrastar transformação estrutural, e por daí, portanto, o resumo é growth plus change, portanto, mudança que decorre do crescimento. E, portanto, relação íntima, mais uma vez, entre crescimento e desenvolvimento. Portanto, industrialização, transformação estrutural e bem-estar
supostamente muito correlacionados. Entretanto, nos anos 70, os clássicos, desculpem, os neoclássicos, é isso que eu quero dizer, começaram a desafiar, do ponto de vista intelectual, os clássicos do desenvolvimento, incluindo os pós-keynesianos, não é? Os neo-keynesianos, o Harry Domar. E, portanto, esse desafio conduziu-os a construir modelos de enorme elegância formal, algébrica, que são muito apelativos, não é? E esse apelo enfraqueceu a mensagem que vinha da economia política, desculpem, da economia do desenvolvimento clássica. Esse enfraquecimento vem desse lado, mas vem também de um outro lado, que é os trabalhos, entretanto desenvolvidos por autores como Sen, Amartya Sen, mas outros ligados à chamada abordagem das necessidades básicas, Streeton e outros, que criticavam a concepção mecânica que havia, de facto, inerente, não é? Imanente, nos clássicos do desenvolvimento, que era o de que bastava haver crescimento para que isso, sustentado, não é? De longo prazo, para que isso se convertesse, inevitavelmente, em melhoria do bem-estar. E, portanto, em erradicação da pobreza, em combate às desigualdades, em construção de oportunidades de emprego, etc, etc, etc. Portanto, de facto, há uma série de experiências, na época, e mesmo em qualquer época dir-se-ia, de que isto não é mecânico, não é necessariamente assim. E os trabalhos do Sen vão muito no sentido, justamente, de explicar esta falta de automatismo. Quer dizer, o problema da pobreza, por exemplo, não é uma pura falta de recursos, de rendimento. Não há passagem mecânica de quem tem recursos, de quem tem rendimento, para o desempenho de certas funções sociais essenciais. Por exemplo, um negro nos Estados Unidos, que vive num bairro, portanto em Harlem, tem uma esperança de vida muito baixa, apesar de viver num país muito rico. Quer dizer, tem a esperança de vida média de um habitante do Bangladesh. Porquê? Por causa do racismo, por causa da discriminação, etc. Portanto, não é mecânico que a disponibilidade de recursos se converta em bem-estar e, sobretudo, na eliminação daquilo que envergonha as pessoas quando vivem numa determinada sociedade, que é não poderem assumir a sua identidade, não poderem assumir as suas características, para além das desigualdades que existem, de facto, a muitos níveis. Portanto, os trabalhos do Sen, que são muito interessantes e muito profícuos a este nível, abriram caminho para o chamado desenvolvimento humano, que já a abordagem das necessidades básicas, que é um bocadinho anterior, colocava. Ora, o problema, estes desafios, não é, que foram colocados na época à economia do desenvolvimento, fazem todo sentido. E o que é preciso é, de facto, discuti-los, não propriamente ignorá-los. Ok. Portanto, cá está. Sen critica a visão do bem-estar dos neoclássicos baseada apenas na disponibilidade individual de rendimento e propõe uma noção que é development as freedom, ou development as an expansion of freedoms, a capacidade para desenvolver funções socialmente aceitáveis. Sen, deste ponto de vista, é um economista, um teórico de grande importância. Mas, sem o querer, ele abriu caminho a que a teoria neoclássica mudasse ou tentasse influenciar a mudança do paradigma do desenvolvimento. E a verdade é que a abordagem do próprio Amartya Sen é uma abordagem centrada nos indivíduos. Não é uma abordagem que funciona em termos globais, não é? Portanto, que tenha em conta a estruturação, portanto,
da população em classes sociais ou coisas desse género. Implicitamente sim. Mas, de facto, toda a construção filosófica da Amartya Sen é feita em torno do indivíduo ou dos indivíduos e, portanto, tem uma tendência, uma dinâmica individual forte. Que os neoclássicos, evidentemente, também têm. É, aliás, a base, a fundamentação, portanto, do seu paradigma. E eu digo isto com toda, digamos, a cautela, porque eu fui sempre uma pessoa que admirei bastante o Amartya Sen, conheci-o como economista e como académico muito cedo, quando comecei a lidar com estas matérias, e ele é um indivíduo de grande competência na área do crescimento económico. Apesar de ele se ter especializado neste tipo de coisas ultimamente, ele publicou artigos sobre teoria do crescimento, daqueles a sério, não é? Como se costuma dizer, entre aspas, nas revistas clássicas americanas, no Economic Journal e noutras coisas do género. Ele tem, que eu aliás até tenho aqui comigo, uns readings de teoria do crescimento, Growth Economics, que foi ele que organizou, onde são aqui os modelos todos. Isto foi publicado em 1971. Onde são aqui os modelos todos. O Harold Domar, o Solo, o Swam, o Phelps, e depois o Calder, o Passinetti, tudo está aqui. Ele é um homem profundamente conhecedor da matéria. No entanto, na fase mais recente da sua vida, ele desligou-se dessa parte. E ao fazê-lo, ele tornou-se mais preocupado, ficou muito mais preocupado com a questão da forma como se faz a partilha dos recursos entre as pessoas numa sociedade, do que propriamente com a forma como se faz a sua criação, quer dizer, o crescimento económico. E, portanto, Sen acaba por negligenciar essa parte. Ou seja, a parte que tem a ver com a mudança das estruturas produtivas, que é essencial para haver desenvolvimento. E, portanto, a visão dominante, neoclássica, apropriou-se, digamos, desta brecha para introduzir uma nova visão, portanto, um novo objetivo, se assim se pode dizer, para a economia do desenvolvimento, que é a atenuação da pobreza, poverty alleviation. Atenuar a pobreza. Atenuar a pobreza resume uma série de objetivos, por exemplo, que estão nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, onde a questão central é mitigar a pobreza, não erradicá-la. O que tem por trás uma certa concepção de pobreza. Quer dizer, os indivíduos já não são pobres ou porque estão desempregados, ou porque têm empregos portanto, muito mal remunerados, ou porque coisas deste género, que têm a ver com a estrutura produtiva do país, que é isso que verdadeiramente é a pobreza. Quando se deixam de lado as questões relacionadas com a transformação da estrutura produtiva, então o objetivo é dito que é o de ir diretamente à atenuação da pobreza, e as medidas que são adotadas são medidas que são paliativos em relação à questão central da pobreza. E quem diz a pobreza diz a desigualdade, etc. Portanto, aquelas questões essenciais que o Dudley Sears tinha colocado. Não é? E, portanto, daqui vai nascer uma ruptura entre a economia do crescimento e a economia do desenvolvimento, que é aquilo que vivemos hoje. Portanto, diferentemente do que se pensava nos anos 50, 60, onde crescimento e desenvolvimento eram mais ou menos a mesma coisa, não só em rigor, já o Schumpeter tinha feito umas elucubrações em torno do assunto, mostrando como crescimento e desenvolvimento eram coisas diferentes, não é? O desenvolvimento era uma coisa mais qualitativa, o crescimento era uma coisa mais quantitativa, mas, na realidade, isso não se fazia sentir muito. Neste momento, ou seja, nos anos 70, crescimento e desenvolvimento vão separar-se. E eu, para ilustrar isso, vou-me socorrer de duas citações, de dois parágrafos longos do livro do Roberto Barro e do Javier Sala e Martin, que são dois economistas. Para já o manual é um manual de referência, não é? Economic Growth, muito usado, não é? Para estudantes, sobretudo de pós-graduação. Mas, para além disso, não são propriamente dois economistas que possam ser acusados de heresia antineoclássica, não é? Dentro de certos limites, sim, mas não são.
Então eles dizem o seguinte, aliás, que isto está na introdução desse manual, que é uma introdução extremamente inteligente do meu ponto de vista. Extremamente bem feita. E por isso, aliás, é que eu uso também, não é? Depois de Solow e de Swan, 56, onde estão as bases do modelo neoclássico de crescimento, Cass, 65, Koopman, 65, completaram o modelo de crescimento neoclássico básico. A partir daí, portanto, a teoria do crescimento tornou-se excessivamente técnica e perdeu o contacto com as aplicações empíricas. Pelo contrário, ou em contraste, a perspectiva do desenvolvimento, a economia do desenvolvimento, que é solicitada, ou era solicitada, e é solicitada por países que têm problemas de desenvolvimento, não é? Portanto, países que não são países ricos, digamos assim, para simplificar, retiveram uma perspectiva aplicada da ciência económica. Precisavam dar respostas a quem as solicitava. E, portanto, apesar da sua natureza pouco sofisticada, do ponto de vista formal, algébrico mesmo, eles conservaram essa ligação. Mas foi aqui, digamos, neste período, dos anos 70, que a economia do crescimento e a economia do desenvolvimento se separaram em dois trajetos diferentes, em duas áreas completamente separadas. Portanto, Barrow e Selwyn Martin. E depois, espero que isto vire. Ok. E eles continuam. Provavelmente, por causa da sua falta de relevância empírica, a teoria do crescimento, de facto, morreu como uma investigação, uma área de investigação ativa nos anos 70, no início dos anos 70. Na véspera, isto é muito importante o que eu vou dizer a seguir, na véspera da revolução das expectativas racionais e dos choques petrolíferos. Durante 15 anos, a investigação macroeconómica centrou-se nas flutuações de curto prazo e as maiores contribuições vieram da incorporação das expectativas racionais na teoria dos ciclos económicos, na melhoria da avaliação das políticas e na aplicação dos métodos do equilíbrio geral nos ciclos reais económicos. Isto é fundamental para se perceber o que é hoje a economia do crescimento e o que é hoje a economia do desenvolvimento. E assim somos conduzidos a uma outra citação longa, que eu prometo que é a última, penso eu, mas que é muito importante, de um manual de 1971, que eu também tive acesso, do Henry Wan, Economic Growth, um livro também de grande sofisticação formal, um livro muito importante, e onde ele diz assim, basicamente, as economias desenvolvidas atuam em regimes diferentes das economias desenvolvidas. Portanto, as economias menos desenvolvidas, peço desculpa, as economias em desenvolvimento, atuam em regimes diferentes dos regimes que vigoram nas economias desenvolvidas. Tal como a física e a criogenia. Eu informei-me sobre o que é a criogenia. E o meu filho é físico. E a criogenia não é mais nem menos do que os ambientes físicos em temperaturas inferiores a menos 150 graus. Portanto, a física, em geral, é para todos os ambientes, mas depois temos a criogenia, que é só para os ambientes gelados. Não é? E, portanto, a teoria do crescimento concentra-se no regime dos países desenvolvidos, entre aspas. Portanto, a teoria do desenvolvimento procura trabalhar
nos países em desenvolvimento, não é? Em processos de transformação, que vão metamorfosear essas economias em economias desenvolvidas, e depois ele termina com uma definição do que é a teoria do crescimento, e é isso que nos interessa. A teoria do crescimento económico estuda o trend, tendência, o trend das trajetórias no tempo, das variáveis macroeconómicas dos países desenvolvidos. Ponto. E, portanto, isto consagra plenamente, do ponto de vista conceptual, a diferença de abordagem que está na teoria do crescimento e na teoria do desenvolvimento. Do meu ponto de vista, e é isto que eu quero demonstrar, isto enfraquece ambos os campos. Enfraquece a teoria do crescimento, desde logo, enfraquece a teoria do desenvolvimento. E é isso que vivemos hoje. E vamos ver porquê. Ok. Entretanto, aquele apagão, digamos assim, da teoria do crescimento neoclássico não podia durar eternamente. Estamos a falar, portanto, da escola dominante, não é? Hoje ainda. Com variantes, é verdade, mas... E, portanto, não era possível. E, de facto, há um ressurgimento da teoria do crescimento nos anos 80, com os trabalhos de Paul Romer, economista muito importante. No meio dos anos 80, os trabalhos de Paul Romer, 86, 87, 90, e mesmo do Lucas, teórico das expectativas racionais, inicia-se um boom na investigação da teoria do crescimento. Que é um boom, quer dizer, que é uma viragem com os seus méritos, preciso reconhecê-lo. Eu, que não sou um simpatizante da economia neoclássica, reconheço, portanto, que há méritos, não é? Porque este ressurgimento da teoria do crescimento procura resolver dois problemas dos modelos neoclássicos, do modelo neoclássico básico de crescimento. O primeiro é o caráter exógeno da taxa de crescimento de longo prazo, que no modelo de crescimento neoclássico básico, de Solow, é atribuído ao progresso técnico, ele próprio exógeno, que é o elemento que combate a tendência para os rendimentos decrescentes dos fatores no processo de crescimento e, portanto, assegura o crescimento de longo prazo. Só que o progresso técnico no modelo de Solow é exógeno, como eu disse, quer dizer, ninguém o explica, não se sabe de onde é que vem. Talvez venha dos engenheiros, talvez venha de não sei de onde, existe, ponto final. E é incorporado no modelo. É insatisfatória esta explicação. Ora, os modelos de crescimento do Romer e de outros tentaram resolver este problema endogeneizando a explicação do crescimento, da taxa de crescimento de longo prazo, de steady state, como se diz. O próprio modelo tende a explicar como é que isso se faz. E isso faz-se, de acordo com estes trabalhos, com investigação e desenvolvimento e com capital humano, fundamentalmente. Portanto, geram-se ideias novas e essas ideias têm um caráter propulsor, não é, do crescimento. E estes novos modelos de crescimento procuram resolver um segundo problema do modelo neocrescimento básico, que é o problema de... Os pressupostos do modelo neoclássico são todos bastante discutíveis, não é? Como é óbvio. Mas há um que foi sempre muito atacado, que é a existência de concorrência perfeita no mercado dos produtos e dos fatores. Aliás, é com base nesse pressuposto que o modelo neoclássico básico chega às conclusões que chega. Contrariamente ao que Errol e Domar queriam dizer, que é o capitalismo é inerentemente instável, portanto, há crises a qualquer momento. É preciso arranjar mecanismos para os combater. O modelo neoclássico que diz é, se os pressupostos que este modelo defende forem adotados, há uma tendência de crescimento de longo prazo, pleno emprego. Inevitavelmente. Se tudo for cumprido. Agora, o problema é se a gente começa a discutir os pressupostos. E um desses pressupostos é, de facto, a concorrência perfeita. Ora, nós sabemos, nas economias reais, concretas, não é? Os mercados, tanto dos produtos como dos fatores, não são de concorrência perfeita. São de concorrência imperfeita. E mais, o facto
do progresso técnico, da investigação e desenvolvimento, do capital humano, etc., serem elementos fundamentais na explicação do crescimento, levantam outro problema, que é o poder de mercado que os agentes que estão por detrás desse tipo de operações, de atividades, ganham com as novas ideias. Poder de mercado. Ora, o poder de mercado é o inverso da concorrência perfeita. O poder de mercado é a concorrência imperfeita. E, na realidade, este novo ciclo de modelos, que se chama modelos de crescimento endógeno, resolvem estes dois problemas. Até certo ponto, claro. Resolvem estes dois problemas. Introduzem a concorrência imperfeita, não é? Nos modelos. Introduzem a concorrência imperfeita. Por exemplo, Romer utiliza Renault com produto homogéneo, um modelo, portanto, do oligopólio. Mas outros utilizam modelos de diferenciação do produto, horizontal e vertical. Oligopólio, portanto, vertical. Como já tinha sido feito na teoria do comércio internacional, com a incorporação, justamente, da concorrência imperfeita na teoria do comércio internacional. Isso foi feito pelo Krugman, foi feito por Helpman e Grossman, e o modelo é exatamente o mesmo, quer dizer, a operação é igual, é aquela que é feita com o modelo neoclássico. E isso, evidentemente, a gente pode ter as simpatias e as convicções que quiser, mas isto tem os seus méritos, não é? Evidentemente. Portanto, os modelos de crescimento endógeno têm a vantagem de introduzir uma teoria do progresso tecnológico, dos efeitos de spillover que daí resultam, que eles neutralizam os rendimentos decrescentes. E mais que neutralizam, geram rendimentos crescentes. Isto é muito importante. Agora, nestes modelos, o progresso técnico resulta da ação deliberada de investigação e desenvolvimento e de capital humano, confere poder de mercado aos agentes económicos, já falei sobre isso, concorrência imperfeita. E, portanto, se for possível manter a tendência para a criação de ideias novas, a taxa de crescimento pode manter-se positiva no longo prazo. A taxa de crescimento no longo prazo depende, então, da política do governo. É uma das vantagens, portanto, deste tipo de modelos. Há um espaço para a intervenção do governo, para as políticas públicas, digamos assim, não é? Ainda que seja um espaço muito limitado. Mas isso é a característica neoclássica, não é? Qual é esse espaço? A política fiscal, um certo tipo de política fiscal, seria uma grande discussão. A manutenção da lei e da ordem, a boa definição dos direitos de propriedade, a proteção dos direitos de propriedade, a provisão de infraestruturas de bens públicos, a regulação do comércio internacional e do sistema financeiro. Portanto, isto é esta coisa. Há um espaço para a intervenção do Estado na economia, ainda que mínimo. Incorpora-se a concorrência imperfeita com o oligopólio à Renault, ou de produto diferenciado, como eu tinha dito, concorrência monopolística ou diferenciação vertical de produto, no Romer, de 87 e 90, o Egan and Ovid, 1992, e cá está o Grossman and Helpman, de 1991, como já tinha acontecido com o Krugman na teoria do comércio internacional. E, portanto, isto dá origem a um ressurgimento do trabalho empírico de inspiração nos modelos de crescimento endógeno. Agora, são as vantagens da teoria do crescimento endógeno, que são inegáveis, não é? Há um recrudescimento do trabalho empírico, há um espaço para as políticas, isso são coisas interessantes. Agora, vamos ver se a gente consegue ver os limites do crescimento endógeno. No fundo, o crescimento endógeno é uma atualização do modelo neoclássico. Como diria ali o Joaquim Feio, é um aggiornamento, não é? No seu italiano bem pronunciado. Portanto, é uma atualização do modelo neoclássico, corrigindo-lhes algumas das suas brechas principais. E tem mérito nisso, evidentemente. Eu que andei 40 anos a ensinar o modelo neoclássico, não é? Sem propriamente ser um entusiasta, sem reconhecer, não é? Agora,
à maneira neoclássica. Portanto, os agentes económicos são agentes atomizados, que funcionam na base do individualismo metodológico, procura-se o chamado equilíbrio descentralizado, não é? Concorrência, essas coisas. Portanto, não há, propriamente na teoria neoclássica e nos próprios modelos de crescimento endógeno, uma teoria da produção. Apesar de esse ser um capítulo. Portanto, que se estuda, portanto, nos manuais básicos. Mas, vamos lá ver, portanto, a teoria da produção nos neoclássicos é a teoria da escolha. É a escolha de combinações produtivas numa função de produção, tendo em conta os preços relativos dos fatores. É a escolha. Portanto, é uma teoria da escolha muito mais que uma teoria da produção. Uma teoria da produção é uma coisa mais complicada. Não há lugar para a política industrial nestes modelos. Política industrial, se ela existir, às vezes há iniciativas no campo da política industrial, é verdade, que são sugeridas, mas é a política industrial horizontal. Quer dizer, que se limita a fornecer inputs a toda a economia e depois os agentes económicos mais bem posicionados que tirem partido deles. Não é? Portanto, é o máximo que a política industrial vai neste contexto. Não há uma política industrial destinada a favorecer, estimular o crescimento ou a criação de certos setores de atividade prioritários, com as repercussões que depois isso tem em termos das diferentes políticas, da política comercial, da política, enfim, das várias políticas, da política fiscal, tudo isso, que é a essência da política industrial e que é a essência do crescimento e do desenvolvimento, deixemos-nos histórias. E, portanto, mesmo com o seu adjornamento, os modelos de crescimento endógeno é uma economia da oferta. Não há procura. Procura não cumpre função nenhuma nestes modelos. Bom, então estamos quase a chegar ao cerne, não é, do problema. Como eu disse, do meu ponto de vista, tanto a teoria do crescimento como a teoria do desenvolvimento se enfraqueceram com aquela cisão que eu fiz referência. A teoria do crescimento converteu-se num capítulo da macroeconomia dinâmica, dita dinâmica, não é? Que é, de facto, macroeconomia dinâmica. Já o Warrod tinha escrito Toward a Dynamic Economics. Nenhum problema. Isto nos anos 50, 40. Portanto, evidentemente que a teoria do crescimento é macroeconomia dinâmica. Agora, a questão é quais as consequências disso? Quer dizer, de retirar o crescimento do campo do desenvolvimento, da esfera do desenvolvimento, do paradigma do desenvolvimento, tal como nós ouvimos no princípio, e de, ao separá-lo, de fazer uma disciplina à parte. Vamos ver os manuais. Por exemplo, David Romer, já não é o Paul, é o David Romer, um manual também bastante usado, Advanced Macroeconomics. Logo no princípio, na introdução, que é o essencial de qualquer manual, é onde está a narrativa. É isso que é preciso ver. O resto depois é o desenvolvimento formal, modelo após modelo, etc. Mas onde está a mensagem é na introdução e depois, muitas vezes, na conclusão. E então, o David Romer diz o seguinte, o capítulo 1, ele está a dizer como é que o livro estará escrito, e ele diz, o capítulo 1 dedica-se ao modelo de crescimento de Solow, portanto, ao modelo de crescimento neoclássico, básico, que é a referência, o ponto de referência básico para quase toda a análise do crescimento. Para quase toda a análise do crescimento. Esta afirmação é muito importante. O que é que isto significa? Significa que a macroeconomia dinâmica é fundamentalmente uma economia neoclássica. Fundamentalmente isso. Que deixa de fora o R. de Domar, que deixa de fora os pós-keynesianos, o Calder, o Passinetti, mesmo o George Robinson, que deixa de fora, inclusive, a economia política clássica. Aquilo que é essencial nos clássicos, que
que são os rendimentos decrescentes, por exemplo, da acumulação do capital, que é o papel do crescimento da população e do crescimento do rendimento, por exemplo, do Malthus, que é o estado estacionário do Ricardo, todas essas coisas. Portanto, apaga-se uma memória de muitos anos de teoria económica. Mas será que se apaga mesmo? Isso é que eu acho que é a parte mais divertida no meio disto todo. É que não se apaga nada. E se nós vamos ver estes manuais... Aliás, não resisto a contar esta parte. O próprio manual do Barro e do Saleh Martin, como eu disse, é um manual muito bem feito e muito inteligente. Tem uma fotografia na capa, uma reprodução na capa, extraordinária, que é um quadro do Salvador Dalí, chamado A Persistência da Memória. Que é fantástico. E, portanto, eu acho que há uma certa ironia nisto. Porque o quadro do Dalí, o Dalí era um surrealista e, portanto, muito inspirado na ideia do inconsciente. E o que eu acho que ele está a querer dizer é que, apesar do manual ser muito económico, no sentido de pouco referenciado, este tipo de questões heréticas, não é? Elas estão lá. O que aparecem é nas entrelinhas, ou nas vírgulas, ou no subconsciente, ou no inconsciente mesmo. E, portanto, esta parte é que é a parte mais interessante, a meu ver, nesta discussão. Portanto, do meu ponto de vista, isto enfraquece a teoria do crescimento, limita. E a teoria do crescimento hoje é fundamentalmente uma teoria neoclássica com as mudanças, portanto, que conduziram ao crescimento endógeno, mais a teoria das flutuações com expectativas racionais e os ciclos reais. Basicamente é isto. Mais algumas coisas, claro, sempre. Agora vamos ver o que é que aconteceu à economia do desenvolvimento, ela mesma. Os neoclássicos, ao apropriarem-se daquela fissura introduzida pelo Sen no paradigma dominante, enfraqueceram a ideia de transformação produtiva, a ideia de que era necessário haver uma transformação produtiva, portanto, crescimento, para uma economia se desenvolver. E o objetivo central da economia do desenvolvimento passou a ser a atenuação da pobreza, como eu vos tinha dito há bocado, mas sem a erradicar. A erradicação da pobreza, portanto, a mitigação da pobreza e o empoderamento individual. Como? Com medidas do tipo o microcrédito, os subsídios sujeitos às condições, à condição de recursos dos beneficiários, às tarifas sociais nos serviços públicos e outras coisas do género. Aliás, o Prémio Nobel da Economia deste ano, a equipa que foi premiada, onde está um economista chamado Kremer, é parte integrante desta lógica, que é a lógica de ir diretamente aos grupos sociais de maior risco, que são os infinitamente pobres, que são os miseráveis. E são esses que têm direito a uns subsídios que atenuam a pobreza. Agora, não lhes resolvem o problema da pobreza. Não os retiram da pobreza. Tornam-nos dependentes dos esquemas que foram montados. E, portanto, o discurso dominante na economia do desenvolvimento eliminou a produção. O pleno emprego, o objetivo do pleno emprego e o objetivo da criação de bons empregos. Não é? Portanto, estou a acabar. Esta evolução criou, obviamente, também uma reação, não é? Que está em curso a estas limitações, a esta visão empobrecida, do meu ponto de vista, quer da economia do desenvolvimento, quer da economia do crescimento. E que, estamos aqui alguns autores que são parte integrante desse movimento, à escala mundial, Cannon Christiansen, Chang, Amundsen, Ghosh, uma economista indiana muito interessante, etc., que colocam na ordem do dia uma nova agenda do desenvolvimento. E a nova agenda do desenvolvimento iria no sentido, ou deverá ir no sentido, de recuperar o papel da produção.
da criação de emprego e da melhoria da qualidade dos empregos, assegurando sustentabilidade económica, social e ambiental e retomando a articulação entre o crescimento e o desenvolvimento. Portanto, isso significa que a produção exige, o estímulo à produção exige capacidades individuais e capacidades coletivas e um conhecimento coletivo. A produção é um processo coletivo e cumulativo de aprendizagem. Há uma heterogeneidade estrutural, as atividades económicas não são todas iguais, não têm todos os mesmos potenciais no fomento do crescimento e do desenvolvimento. Portanto, há heterogeneidade desse ponto de vista. O papel da indústria é central, mesmo com a sua interpenetração com os serviços, coisa que nos dias de hoje é muito importante. O Estado deve ter um papel ativo na criação de determinado tipo de ativo, desculpem a redundância, deve ter um papel ativo na criação de certo tipo de competências, portanto, socialmente valorizadas, de recursos, capacidades, organizações. Tem que haver lugar para uma política industrial. Uma política industrial verdadeira. Uma política industrial significa proteger indústrias nascentes, por exemplo. Significa subsidiar exportações, se for preciso. Significa que o Estado cria infraestruturas e até estimula a criação de empresas, que era aquilo que os economistas clássicos do desenvolvimento defendiam. Significa trazer a produção de regresso, de volta, não é? Para a economia do desenvolvimento, portanto, para a agenda do desenvolvimento, criando empregos, retomar o objetivo do pleno emprego, melhorar as condições de trabalho, este paradoxo dos dias de hoje que vivemos, da precariedade e dos chamados working poor, portanto, as pessoas que trabalham, têm empregos, mas vivem abaixo do limiar de pobreza. Trabalham para ser pobres. E então têm que ter 2, 3, 4 empregos a part-time e não saem do limiar da pobreza. Quer dizer, isto é absolutamente degradante, não é? A ideia do emprego decente, que é uma ideia desenvolvida pela OIT, e nos dias de hoje, um período em que há uma revolução tecnológica, pelo menos diz-se, é preciso gerir os impactos dessa revolução tecnológica sobre a criação de emprego e sobre a destruição de emprego. Ou melhor, a criação de emprego tem que ser articulada com a questão da destruição do emprego. E para terminar, temos então, sintetizando, voltando ao princípio, em certo sentido, precisamos de uma agenda do desenvolvimento que nos dê a possibilidade da sustentabilidade económica, transformação produtiva e estrutural, aumento da produtividade, a sustentabilidade social, pleno emprego, empregos de boa qualidade, erradicação da pobreza, diminuição das desigualdades, satisfação das necessidades básicas, sustentabilidade ambiental, industrialização ambientalmente sustentável, fontes de energia renováveis e transformações institucionais adaptadas a estes objetivos. E, portanto, do ponto de vista substantivo, aquilo que eu tinha para dizer é isto, mas são só mais 2 ou 3 minutinhos. Tudo o que eu fiz nesta faculdade foi ao serviço deste paradigma. Sempre. Sempre foi o meu paradigma. O meu conceito, não é? Evidentemente adaptado, as pessoas não têm sempre as mesmas ideias, felizmente, não é? A gente vai mudando. E, portanto, eu próprio mudei as minhas ideias. Mas, no essencial, aquilo que eu sempre quis dizer foi isto. Mesmo quando me doutorei em Economia Industrial, que é uma coisa um pouco diferente desta. Mas, do meu ponto de vista, é a mesma. E aproveito para contar uma história. A minha tese de doutoramento foi sobre o papel dos grupos económicos, dos grandes grupos económicos em Portugal. É um tema de política de concorrência. Mas eu inspirei-me esse tema, a inspiração desse tema, e o Freire sabe isso muito bem, porque o Freire foi o meu orientador, Fernando Freire de Sousa, que está ali, foi o meu orientador, e a sugestão do tema, aliás, ele passou por ela, e ele e o Alberto Castro, o professor Alberto Castro, do Porto. O que eu tinha na minha cabeça era o debate que existia antes do 25 de Abril, sobretudo no Partido Comunista, acerca do papel dos grupos económicos, que o Partido Comunista considerava serem bloqueadores do desenvolvimento. Claro que articulados com o condicionamento industrial, que era uma coisa que hoje não existe, evidentemente. Mas
No fundo, o que está em causa é isso. E quando, em economia industrial, eu estudo os serviços públicos, as tarifas sociais, aquela coisa que eu falei há bocado, que deu origem a uma série de trabalhos nossos, e outras coisas do género, eu sei bem do que é que estou a falar. Estou a falar da verdadeira forma de erradicar a pobreza, ou das formas mitigadas de a manter. E, portanto, com estas palavras termino. Muito obrigado pela vossa atenção. Eu quero agradecer muito ao Adelino esta belíssima aula. Foi uma aula claríssima, perceberam os alunos mais novos e mais velhos o quanto vão perder a partir de agora. Nós precisamos de convidar o Adelino muitas vezes. Obrigado também por nos ter trazido de volta às questões fundamentais da economia. Foi uma aula com uma espessura teórica admirável, que só é possível para quem tem um grande percurso e uma grande honestidade intelectual. Muito obrigado, Adelino, por tudo. Obrigado. E agora o Adelino merecia 2 presentes, ou 3, mas temos um presente simbólico que é de toda a FEUC e gostaríamos que ele abrisse e que guardasse nas posições boas. É pesado. É peso.